Buenos dias! Fazendo essa live surpresa. Tô de fone, porque bem na hora que eu resolvi fazer a live começaram a cortar a grama aqui na frente, né? Então me avisem se o som tá bom, tá? Porque eu geralmente não faço a live de fone. Tô aqui tomando meu chazinho de hibisco, maçã. E buenas, gente. Fazendo essa live surpresa, na verdade eu não avisei vocês, né? Nem falei horário, nada. Tava mais sumida aí dos conteúdos. Eu fui olhar agora. Som tá bom? Escuta bem de longe? Tá. Qualquer coisa me avisem, né? Fui olhar agora no meu feed, fazia mais de 10 dias que eu não postava nada no feed, né? E nos stories eu tava mais sumida um pouco, porque essa última semana foi bem mais corrida e eu já queria fazer essa live ou conteúdos, enfim, sobre esse tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. Porém, eu não marquei horário com vocês porque eu não tinha muito bem definido um horário, né? Foi o horário que deu. E agora, hoje de manhã, deu um suspiro aí. Ontem eu consegui finalizar bastante coisa. E resolvi fazer essa live com vocês agora de manhã, tá? Então, não se preocupem, vai ficar gravado, né? E, buena, gente. Essa live, a gente vai dar uma conversada sobre sagrado feminino, tá? Eu abri recentemente uma caixinha para vocês, né? E vocês me mandaram várias perguntas sobre o sagrado feminino. E eu perguntei em uma enquete se vocês preferiam vídeo ou live. Ficou bem dividido, mas a maioria preferiu live. Então a gente vai, eu vou responder, trazer esse entendimento do sagrado feminino, que é um entendimento bastante importante para o nosso momento atual, que não é um entendimento para vocês entrarem mais em caixinhas e dogmas, porque muitas vezes o sagrado feminino ele foi distorcido dentro do entendimento estelar, cósmico, digamos assim, dentro da sua criação. Ele foi distorcido entre diversos momentos dentro da nossa estrutura planetária e hoje no inconsciente coletivo a gente tem um entendimento ainda de separação, né? Ainda uma distorção baseada em muitos dogmas e crenças religiosas, o que muitas vezes afasta muitos homens e mulheres, né? Então o sagrado feminino, tem uma pergunta que um homem que quis se sentir incluído, porque se fala só em sagrado feminino e não em sagrado masculino, né? Na verdade, o sagrado feminino está tanto em homens e mulheres, mas obviamente dentro da questão do feminino, das consciências que vieram viver a experiência feminina, isso é muito mais intensificado devido a toda a memória que se tem de outras estruturas, né? Então a gente vai trazer esse sagrado feminino, que é um tema importante dentro da ascensão, porque o ajuste entre a frequência vibracional e não apenas como um aspecto dentro do gênero sexual. A frequência vibracional entre o masculino e feminino é uma das etapas dentro do processo ascensional, tá? E isso pouca gente fala. Muito se fala em resgatar a energia feminina, em ir para o lado feminino, mas não entende a importância do equilíbrio entre as polaridades, que faz parte mais profundamente do que é ensinado dentro das escolas herméticas estelares e faz parte do domínio da energia, né? Então a gente vai entender um pouco essa frequência como uma energia de irradiação, tirando um pouco esses dogmas, né, várias dúvidas que vocês tiveram ali sobre ritualísticas dentro do sagrado feminino. Então a gente vai quebrar um pouco desse entendimento, né, e trazer para vocês um olhar mais ascensional mesmo, livre de dogmas, para que vocês não acabem caindo em mesmos processos que muitos de vocês andam fazendo há milhares e milhares de anos,
com base nesse processo reencarnacional e de uma forma inconsciente, porque existe uma busca de muitas mulheres de se conectar com esse sagrado feminino e até um chamado muito profundo, né? Que as leva muitas vezes para esses processos ritualísticos. Então, os processos ritualísticos da lua, das deusas, etc., que faz com que essas mulheres reativem contratos dentro das suas linhas de tempo, tá? Contratos esses que foram plasmados através de narrativas antigas dentro da estrutura dos antigos arcontes, dos nimbiruanos, etc, etc. E que muitas vezes fizeram vocês acreditarem que a conexão estava fora e não dentro, tá? Por esse chamado interno de se conectar com esse sagrado feminino e de existirem muitos círculos de mulheres que fazem esse processo, mas que muitas vezes por falta de conhecimento sobre todo esse histórico, sobre toda essa estrutura, acabam, ao invés de atuar dentro de um processo de libertação ascensional, de conexão verdadeira, de união entre as polaridades, acabam reativando essas crenças, essas frequências dogmatizadas e ficam muitas vezes aprisionadas dentro do processo. Então, não raro são mulheres que se sentem vazias, que se sentem sem sentido, sem propósito, que se sentem sozinhas, que sentem as suas emoções muito afloradas, em desequilíbrio, que desaprenderam a como se conectar com a intuição, com o corpo, com o fluxo de energia, ou que o oposto, né, entraram numa energia extremamente masculina, que é uma energia que permeia a humanidade durante um bom tempo, que é uma energia de controle, né? Então o masculino ele traz essa necessidade do controle, ele traz o masculino em desequilíbrio, né? Ele traz essa necessidade do controle, essa necessidade de comandar, de fazer as coisas sozinho, de ter dificuldade de pedir ajuda, né, de ter um orgulho, muitas vezes, que o faz afastar-se desse equilíbrio, né, e entrar em processos de disputas, onde é o que a gente vê muito na sociedade hoje em dia, essas disputas entre homens e mulheres em todos os âmbitos, né, onde os relacionamentos hoje, inclusive afetuosos, são poucos os relacionamentos onde se vê de fato. Primeiro que são poucos os relacionamentos profundos, né? Porque é muito essa questão de status, principalmente nessa era digital, de mostrar, né, as coisas. Então, o status, a superficialidade, né? E a outra grande parte dos relacionamentos são aquelas onde homens e mulheres ficam disputando o poder dentro de um relacionamento. Quem que tá mais certo, né? Quem que vai assumir mais o controle? Então, isso se perdeu ao longo do tempo. Não é o objetivo hoje, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas vocês também me perguntaram sobre a questão dos relacionamentos dentro da estrutura estelar, né? Qual que é o objetivo dos relacionamentos dentro da estrutura estelar? Como que funciona os casamentos, os matrimônios, as conexões, né, dentro de outras civilizações mais avançadas, e eu quero falar um pouco sobre isso para vocês, tá? Mas hoje o objetivo é a gente tirar essas dúvidas dentro do sagrado feminino, que é um dos passos bem importantes dentro do processo ascensional, por mais que muitas pessoas neguem esse processo, né? Então, estou aqui com o meu chazinho de hibisco e maçã, como falei para vocês, e a gente vai bater um papo sobre isso. Antes de eu falar sobre isso, bom dia para todo mundo que está entrando aí, muitos meus alunos. Antes de eu entrar nesse tema do sagrado feminino, na próxima semana eu vou viajar e vocês sabem, como eu já comentei outras vezes com vocês, que as minhas viagens, elas nunca são apenas de cunho turístico, né?
elas são com foco em muitos chamados que se tem de ativações dentro de alguns lugares específicos e que dão viradas de chave. Então eu comentei com vocês sobre como a minha viagem para a Patagônia no ano passado foi muito importante para uma ativação que eu precisava para dar uma nova virada dentro da minha jornada, e essa viagem também vai ser bem especial em função disso. E é muito interessante, né? Quem sente esse chamado de visitar lugares que são considerados sagrados, né? O que a gente tem que entender hoje? Que todos os lugares que a gente visita tem os dois lados, tá? Tem lugares, e aí a gente já vai entrar dentro desse aspecto de entendimento que já vai responder um pouco sobre essa estrutura de plantar ou não a lua, né? Colocar o sangue menstrual na terra. Muitos lugares, eles são sagrados, por quê? Porque, de fato, foram trazidas muitas informações, muitos conhecimentos, são lugares portais, tá? Porém, a gente tem que entender que, atualmente, decorrente a todas as estruturas históricas do planeta, muitos lugares sagrados também presenciaram muitas batalhas, muitas guerras, muita destruição, muita disputa de poder e muito sofrimento. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado ao visitar os chamados lugares sagrados e aprender a proteger também a nossa energia, estabelecendo um campo de neutralidade, porque se eu vou na inocência dentro desses lugares sagrados, por exemplo, tá? Eu vou lá num lugar que é considerado sagrado e eu vou me abrir para receber toda aquela frequência e vou botar o meu pé no chão e vou receber todas essas informações e ativações. Só que eu não entendo que, na verdade, todos os lugares hoje são... Olha, acho que nem existem lugares que não existam registros a não ser lugares muito, muito inóspitos, e olhe lá, né? Que não existam registros dentro dessa estrutura de guerras, etc. O que eu não entendo é que muitas vezes eu visitar esses lugares e me abrir para isso dentro dessa estrutura, eu acabo pegando as duas frequências. Eu não pego só aquilo que é bom, só os códigos dos povos, das informações, das estruturas, dos portais que tiveram ali. Eu pego absolutamente tudo. Então é muito importante que ao visitar lugares sagrados, a gente esteja muito bem protegido, muito bem ancorado e muito bem atento ao processo, tá? Então, um treinamento muito importante dentro do estado atual e que eu tenho trabalhado muito com os alunos ali da comunidade é aprender a fazer essa avaliação vibracional, né? Tanto do nosso processo quanto do nosso das pessoas que a gente convive, dos lugares onde a gente visita, né? Porque senão, gente, a gente acaba pegando tudo de bom e tudo de ruim que tem ali. E a gente tem que lidar com essa estrutura e muitas vezes vocês não estão preparados para lidar com todo esse campo vibracional, tá? Então a gente precisa sair do jovem místico, né? Achando que tudo é luz, tudo é código, tudo é energia que vai potencializar. E aprender, quando a gente chega nos lugares, estar muito bem ancorado, muito bem sustentado e observar qual é a energia do campo daquele lugar. Perceber se é permitido que eu me conecte com aquele lugar, porque vocês já podem ter percebido que alguns lugares, eles praticamente expulsam vocês, até na natureza, porque existem memórias e estruturas ali. A gente não pode esquecer que existem devas, e os devas têm consciência, e esses devas muitas vezes sofreram muito decorrente da ação da humanidade, dos antigos deuses, etc., dentro das disputas. Então eles são lugares que também não querem receber humanos, não querem receber essa estrutura, entende? Então é importante que ao visitar lugares sagrados, eu vou comentar um pouquinho com vocês na minha viagem, alguns lugares que eu for visitar, enfim, e a energia desses lugares, mas que vocês estejam atentos a isso, né? E isso é para tudo na vida de vocês. Quando vocês forem fazerem algum contato multidimensional, vocês têm que saber ler a energia daquele ser que está se apresentando. Quando vocês conhecem alguém, vocês têm que aprender a ler a energia daquela pessoa que vocês estão conhecendo. Isso é um treinamento interno,
que vai muito além do que a gente chama de aparências, porque as aparências, gente, elas enganam, né? Elas podem ser muito bonitinhas, muito fofinhas, muito amorosas, mas o que está por trás daquilo? É o que a gente tem que aprender a ler e a entender, não com o objetivo de entrar em conflito, mas com o objetivo de se preservar. Então esse é um desenvolvimento muito importante atualmente para absolutamente tudo na vida de vocês. Vocês se tornarem observadores dos campos de energia que circundam o seu ser, vocês mesmos e o ambiente externo. Isso vai ajudar vocês a designarem melhor e aproveitarem melhor essa jornada sem absorver demais campos de energia densificados. Porque a gente vai ter uma intensificação do processo de dualidade muito decorrente a tudo que está acontecendo de cataclismas e processos dentro do planeta. E muito decorrente das energias que trazem Saturno, Júpiter, as explosões solares, porque isso vai intensificar o fator emocional de muita gente. Então, ontem eu estava falando, inclusive, na comunidade, que esse é um período que vai ter muito afastamento, né? Vocês vão perceber muitas relações ruindo, muitas máscaras caindo, inclusive as máscaras que vocês sustentam para a própria vida de vocês. Vocês vão se ver no momento em que até vocês podem se sentir um pouco impostores, né? Então, não querer mais e se ver numa necessidade de não sustentar mais máscaras, ao mesmo tempo se sentirem perdidos, porque muitas vezes vocês sustentaram máscaras ao longo de muito tempo para se inserirem dentro da sociedade e em dado momento isso já não serve mais, isso grita dentro de vocês e é um momento de desconstrução muito grande, tá? Que vai influenciar tanto internamente quanto a gente vai ver isso dentro do coletivo, tá? Muitos de vocês já estão sentindo isso dentro do processo e ele vai ficar cada vez mais intensificado. Aí que entra essa importância de a gente saber ler as energias, tá? Então isso é uma das coisas que eu queria falar para vocês. Outra coisa, eu comentei com vocês ali que no dia 22 de abril, temos agora atualmente 22 pessoas assistindo a live, no dia 22 de abril é meu aniversário e eu falei para vocês que eu iria dar um presente para vocês. E como ficou muito acirrada a disputa entre os cursos ali, né, vocês responderam vários cursos e várias pessoas responderam, eu vou preparar algum desconto especial, algum bônus especial, então não adquiram nenhum curso até o dia 22 de abril, que dia 22 de abril vai ter um desconto aí, um bônus especial para vocês, onde eu vou dar esse presente para vocês, né, onde daquela bem clichêzinha, né, o aniversário é meu, mas o presente é seu, né, então eu vou preparar algo muito especial. Eu sei que muita gente está aí namorando vários cursos que me pergunta, enfim. Então, se vocês querem de fato adquirir algum dos cursos gravados, que são entre ali limpezas e proteções energéticas, cocriação e ascensão, terapeuta ascensional, os workshops, Exus, Pombagiras, Orixás, etc., vocês vão ter uma oportunidade bem especial ali no dia 22 de abril, tá? Então esperem, não adquiram nada até lá que eu vou disponibilizar para vocês no dia 22, tá? Buena, gente! A Júlia é uma das minhas alunas mais aplicadas que já fez todos os cursos, né? Tá esperando os novos, né, Júlia? Bom, gente, vamos lá. Antes de entrar nas perguntas de vocês, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês sobre essa estrutura do sagrado feminino é que o mais importante dentro desse processo, dentro desse momento, não é vocês focarem em entrarem em grupos dentro do sagrado feminino que são relacionados à conexão com a lua, com as deusas, com seja o que for, tá?
Então, todos os trabalhos que vocês verem de outros facilitadores que tenham essa proposta, não é recomendado dentro do entendimento da estrutura do comando estelar e do sagrado feminino dentro da Operação Resgate. Por quê? Porque já está muito bem claro que a única conexão verdadeira é de fato dentro de vocês, tá? Onde as estruturas multidimensionais, as hierarquias espirituais se tornam amparadores, se tornam ferramentas para auxiliar vocês dentro dos processos internos de desafios, seja campos emocionais, seja contratos, seja o que for, tá? Porém, a conexão mesmo, a busca da conexão é uma conexão com vocês mesmos, através dos seus fractais, né, de alma, através do seu eu superior, através da sua supramônada, através da sua conexão pessoal, da sua rede neural, tá? Por quê? Quando a gente entra em trabalhos, em círculos do sagrado feminino, que remetem a essa conexão com as deusas, com os antigos deuses, com a lua, ou seja, com qualquer tipo de ritualística que te conecte para fora, tá? A gente entra automaticamente num aspecto devocional, tá? Reativando o que eu chamei dos contratos antigos. Então, gente, é muito importante, e aí entra essa questão da leitura energética do que tem por trás das narrativas dos grupos e dos trabalhos, eu entender muito bem qual é a proposta daquele trabalho. Porque dependendo da proposta, não é que o terapeuta, o facilitador, seja uma pessoa ruim, que esteja trabalhando para os negativados e que queira aprisionar vocês, manter vocês numa frequência negativa. Não entrem nessa realidade. Muitas vezes aquele terapeuta, ele não tem conhecimento. Ele acredita que está fazendo uma coisa positiva e ele tem uma intenção positiva, mas por essa ausência de conhecimento, ele acaba ativando frequências ali, entrando em hologramas e levando outras pessoas junto, tá? Isso faz muito parte, por que eu meto muito pau no jovem místico? Porque isso faz muito parte do jovem místico que acha que tudo é luz, que esquece que a gente vive dentro de uma dualidade e que acaba entrando em processos de colocar todo o seu poder pessoal na mão de outros seres, que isso é gerar cada vez mais hologramas. Então jamais a decisão de vocês interna, que eu já falei isso várias vezes, quem vai ter que lidar com os resultados, as consequências das escolhas de vocês, se não vocês mesmos? Não vão ser as estruturas multidimensionais, não vão ser as egrégoras espirituais, são vocês que vão lidar. Então, a escolha de vocês, ela precisa ser sustentada dentro de um lugar de soberania pessoal e não simplesmente colocada na mão de outras pessoas, sejam encarnados ou desencarnados. E eu sei que isso é um processo muito desafiador para a maioria, por quê? Dentro da estrutura dos contratos religiosos, principalmente da estrutura do batismo, que a gente já tem ali na grande maioria que nasce e tem essa estrutura muito religiosa católica, a gente já traz uma carga de crenças, uma carga ancestral, uma carga genética, uma reativação de valores e de narrativas passadas que traz essa conexão para fora. Né, o Deus fora, a religião, os valores que são com bases em outros seres. Então eu entendo que muitas vezes para vocês é difícil confiar em vocês mesmos, confiar na sua sabedoria interior, né, aprender a se escutar. E acaba que vocês buscam centros religiosos, vocês buscam círculos, vocês buscam grupos para receberem essas respostas, tá? Só que a gente tem que entender que dentro da dualidade, nem todos os centros, nem todos os grupos, nem todos os círculos, eles vão estar numa frequência realmente em prol da libertação. Justamente porque, muitas vezes, novamente, não são porque são pessoas ruins, mas porque estão dentro de um holograma.
estão dentro de um simulador, dentro de uma matriz de controle. Mas todos não estamos dentro de um holograma? Sim, mas a gente sabe que existe o holograma original, que é com foco na experiência, entendendo que não existe bem e mal, existe formas de experiência dentro da dualidade e o crescimento a partir disso. E existe o holograma matricial, que vai sempre te conectar à estrutura de castração do seu poder pessoal, de colocar a sua decisão ou as suas responsabilidades na mão de outras pessoas ou de outros seres, que vai gerar um processo de medo, que vai gerar um processo de culpa, que vai gerar um processo de aprisionamento, tá? Então essa é a grande diferença. Então não é recomendado dentro das estruturas multidimensionais que se façam ritualísticas dentro do sagrado feminino, que são ritualísticas conectadas então à devoção com deuses, não importa quem seja, tá, gente? A gente tem que entender que dentro da estrutura do simulador, da matriz, do simulador hackeado, a gente vai ter as mesmas egrégoras que a gente tem dentro do simulador original, ou seja, orixás, exus, pombagiras, mestras, etc. Só que numa programação dentro da matriz, numa programação totalmente controlada pelos dominadores globais. Então não é uma questão de, não, eu vou seguir essa estrutura porque essa estrutura é positiva. É uma questão de vocês aprenderem a ler a frequência vibracional, aprenderem a entender nas entrelinhas, aprenderem a enxergar as hierarquias espirituais como parceiros de jornada, como ferramentas que podem auxiliar vocês, e não como um processo de salvação, e não como uma adoração, e não como uma devoção, que foi o que se perdeu durante muito tempo, né? Então, gente, isso é o primeiro aspecto importante. Não façam trabalhos dentro da linha do feminino, mulheres que sejam relacionados a esse aspecto, porque a única conexão real e verdadeira é dentro de vocês. Bom, que tipos de trabalhos, então, seria interessante fazer dentro dessa estrutura de resgate do sagrado feminino para auxiliar nos processos que tem ali de hologramas, de contratos, de crenças, de memórias, de traumas, de abusos, etc, etc. Todos os trabalhos que são focados em limpezas, tá? Então prestem bem atenção nisso. Todos os trabalhos dentro da estrutura do feminino que são focados em limpeza e resgate interior, não exterior, não resgate da sua conexão com a deusa XYZ, que seja, gente. Que seja a deusa Isis, não importa, tá? Todos os trabalhos que são focados dentro do feminino, com quebra de contratos, com limpezas e com resgate do seu sagrado interior, com equilíbrio das polaridades masculina e feminina, sem excluir uma ou outra, são trabalhos que têm um direcionamento dentro do resgate do feminino mais harmônico. São trabalhos que vocês podem, desde que vocês sintam uma energia interessante ali, que vocês sintam ressonância, que vocês podem seguir, tá? Então, gente, isso que é o mais importante que vocês percebam. O foco hoje do sagrado feminino, dentro da estrutura da ordem Amarílias, das sacerdotisas, das pombagiras, das estruturas femininas, é o processo de resgate de fato, é o processo de limpeza, é o processo de quebra desses contratos, tá? E é o alinhamento da energia feminina e masculina dentro de cada um, que é uma etapa importante do processo ascensional, tá? Então, sim, vocês podem se conectar com as sacerdotisas, com Gaia, com as pombagiras, com as mestras, sim. Mas com esse objetivo de solicitar o auxílio dessas hierarquias espirituais para limpar todos esses hologramas, todas essas estruturas que ficaram plasmados no campo de vocês, todo esse quadro emocional, todo esse aspecto traumático, toda essa linha de ancestralidade, de sofrimento que vocês acabam absorvendo, para que o processo comece a se desenrolar
de uma forma mais harmônica em conexão com a estrutura ascensional, tá? Esse é o primeiro entendimento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre devo ou não devo fazer algum trabalho na linha do feminino, percebam isso. O trabalho é com foco em conexão externa, em ritualísticas para alimentar estruturas externas ou com foco em libertação. Isso é muito importante, tá? Entendido isso, agora eu vou para as perguntas de vocês, tá? E uma das perguntas aqui foi a seguinte, né? Explique sobre o princípio do sagrado feminino dentro da estrutura do campo estelar e da matriz, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o feminino e masculino dentro da estrutura imaterial, ele não existe da forma como a gente entende. Ele existe como uma forma de energia complementar de irradiação, tá? Então, o feminino e o masculino, eles já existem dentro das estruturas imateriais como energias opostas complementares, tá? Que é o que a gente chama das cargas positivas e negativas que se complementam para gerar uma frequência harmonizada, tá? Harmônica. Cada ser, cada filho paradisíaco, cada estrutura, cada Voronandek, cada ordem etérica, cada astro, cada ser, né? Ele existe a sua estrutura complementar, tanto dentro da polaridade feminina quanto dentro da polaridade masculina, tá? A diferença é que em planos imateriais, esse princípio do gênero, que é trazido dentro dos estudos herméticos, ele é uma forma de irradiação de frequência. Então, o que traz o princípio masculino? A energia da ação, a energia da realização, da concretização. O que traz a energia, a frequência do feminino? Uma energia de fluidez, de criação, de gestação, de nutrição, uma energia mais amorosa, uma energia mais pacífica. Quando essas energias elas são complementadas de acordo com o seu foco de irradiação, então entendam, em determinados projetos que iniciam dentro da estrutura imaterial, a gente vai ter um foco de irradiação mais específico, onde determinados projetos, em determinados momentos do projeto, precisarão de um foco de irradiação mais feminino e um foco de irradiação mais masculino, decorrente da estrutura daquele projeto. Ambos os focos complementares formam novas formas de vida, tá? Então, o que está acima é como o que está embaixo. Quando a gente olha dentro dessa estrutura masculina e feminina, dentro da fisicalidade, exemplo, humana, ou até dentro da estrutura dos animais, né? A gente vê essas estruturas complementares, onde a gente precisa de uma energia masculina e de uma energia feminina que se complementam para gerar um novo projeto, uma nova vida, tá? É quando a gente acaba negando uma dessas polaridades, né, ou vibrando mais de uma polaridade que outra de forma desarmônica e não complementar, que existe o desequilíbrio da energia, tá? Então, a energia masculina em desequilíbrio, ela vai para estruturas muito de guerras, de conflitos, de disputas, e uma energia feminina em desequilíbrio, ela entra num processo muito de ingenuidade, né? De castração, de não saber o seu poder pessoal. Então, tudo isso, gente, é o desequilíbrio da energia e que a gente precisa entrar no complemento das polaridades para se harmonizar, ou seja, manter uma mente serena, manter uma mente tranquila, né? Uma frequência amorosa, mas entender que a gente também precisa da ação, a gente também precisa do movimento, a gente também precisa da realização para que a gente possa crescer enquanto alma dentro dessa experiência, tá? Então, o processo ascensional, ele precisa de ambas energias. Vejam, se vocês entrarem apenas na energia do aspecto do foco masculino,
dentro dessa estrutura da fisicalidade, vocês vão acabar entrando apenas em conflitos. Vocês vão continuar perpetuando essa frequência de dualidade, de conflitos, e esses conflitos não necessariamente são de guerras, de brigas com outras pessoas, com outros seres. São conflitos que vocês permeiam dentro de vocês mesmos, porque vocês não aceitam as suas polaridades, a sua luz, a sua sombra, as suas emoções, os seus sentires, então vocês entram em conflito dentro de vocês mesmos. E isso se reflete no mundo externo, porque vocês acabam entrando em conflitos com outras estruturas e relações que vocês têm dentro da experiência terrena bariônica, tá? Isso se reflete no processo da passagem de vocês, ou seja, da finalização desse ciclo de vida para a outra passagem. Por quê? Vocês vão estar tanto num processo de não aceitação interior e de conflito interno, que vocês vão acabar sendo facilmente direcionados para os conflitos que vão surgir para vocês dentro dessa passagem, que apenas vão refletir o estado interno atual, tá? E que as estruturas que não querem que vocês passem para outros níveis, que não querem que vocês ascensionem, vão intensificar esses processos holográficos. Vocês ativando essa estrutura de conflito, de raiva, de medo, de culpa, seja do que for, vocês acabam entrando de novo no processo sansárico e ficando aprisionados, tá? Então isso é a questão da gente ter essa energia dual de conflito, né? Da mesma forma, dentro do foco feminino, se eu tiver um aspecto, né, dentro da minha postura, que eu não tiver ação para minha vida, então ok, eu não entro em conflito, eu me aceito, eu me nutro, eu cuido de mim, só que, por exemplo, eu faço isso de forma desequilibrada, tá? O que é fazer de forma desequilibrada? Eu tô sempre me doando, porque o feminino, ele tem essa questão do nutrir, do servir, né? E eu acabo absorvendo coisas de outras pessoas que não são minhas. E acabo sempre me desestabilizando. Então, eu não sei colocar limites, né? Eu acabo não aprendendo a dizer não. Eu acabo entrando em processos que as pessoas me passam para trás, porque é muito fácil, porque eu acabo sendo ingênua, eu acabo aceitando tudo, né? Então são alguns desequilíbrios dentro da energia do feminino e eu não gero ação na minha vida, porque o feminino em desequilíbrio, ele não toma decisão, ele não toma ação, ele não vai atrás. E a ascensão, a gente precisa ir atrás das coisas, a gente precisa buscar o conhecimento, a gente precisa fazer as práticas. E essa energia de ir atrás, de buscar, de se desenvolver, é uma energia masculina, tá? Então, esse equilíbrio dentro do processo ascensional, dentro de vocês, é muito importante. Onde vocês mantêm uma postura harmônica, amorosa, de não conflito, de aceitação, de autocuidado, de nutrição, mas vocês também assumem o poder pessoal de vocês. Vocês também assumem a responsabilidade das decisões de vocês. Vocês também se movimentam para ir atrás de cada vez mais esse relembrar, essa busca do conhecimento, essa prática que vai potencializar o processo ascensional de vocês, tá? Então, dentro dessa estrutura do equilíbrio entre energia masculina e feminina da fisicalidade, funciona dessa forma, tá? Dentro do princípio da imaterialidade, funciona como energias complementares, como irradiação, tá? Quando se estruturou a questão dos universos bariônicos abaixo de 9D, onde se foram feitos os mundos de experiências para então as almas, as consciências se desdobrarem em almas e acessarem outros corpos, esse princípio do masculino e feminino, ele foi modificado, tá? Não modificado em sua natureza, mas entre a forma que a energia tomou. Então foram criados em alguns, e a gente tem que entender que, né, dentro das raças a gente tem estruturas andrógenas ou assexuadas. Essas estruturas andrógenas ou assexuadas,
elas não têm essa necessidade do processo das complementações com outros seres. Como eu falei, eu preciso de um homem e de uma mulher para criar uma nova vida, né? Essas estruturas não têm isso, né? Elas se reproduzem de forma diferente, elas não têm o princípio primitivo da estrutura sexual que tem nos mundos, principalmente abaixo ali de 4, 3D até 5D também. Então, são raças que têm um equilíbrio maior, né? São raças mais, digamos assim, em um outro nível de desenvolvimento, tá? Um outro nível de frequência. Quando a gente vem para a estrutura da humanidade, o trono do sagrado feminino, que hoje a gente chama de Ordem Amaryllis e tem os seus desdobramentos também da fraternidade Rosa de Ouro, né? Travou, gente? Travou só para Beatriz ou travou para todo mundo? Vou seguir falando, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, esses tronos que foram criados, para mim também, você entra e voltou. Me avisem aí se travou, que aí a gente dá um jeito, tá? Mas, retomando, esses tronos que foram criados, tá? Dentro da estrutura da Ordem Amaryllis e dentro da estrutura da fraternidade Rosa de Orion, da Ordem das Marias, enfim, de vários nomes que vocês veem aí, e o que a gente chama de mestras ascensionadas, sacerdotisas, pombagiras, etc., foram tronos criados para reger o foco feminino dentro das experiências bariônicas. Vocês gostando ou não, vocês aceitando ou não, esses tronos eles foram criados justamente para trazer a energia para as raças terem essa intenção de se reproduzirem, para que a espécie fosse sustentável, né, a questão da experiência, tá? Para que a espécie fosse perpetuada. Então foram inseridos esses focos dentro da Ordem Amaryllis, esses focos femininos de irradiação em diversas raças, para gerar essa energia do foco maternal, essa energia da criação, essa energia da atração sexual, para que houvesse essa reprodução. Porque é através dessas reproduções dentro desses mundos bariônicos que seria possível então perpetuar as espécies, que seria possível gerar um aspecto afetuoso e que seria uma forma de experiência para entender como isso se comportaria, né, dentro dessas estruturas. Então a gente tem que entender que todas as estruturas criadas, elas foram com foco nas experiências, nos experimentos, tá? Mas então a gente é um bonequinho de manipulação, então eu tenho instinto maternal porque isso foi implantado dentro de mim. E aí vocês já entram nas aspirações da dualidade de novo e de se sentirem marionetes, tá? É importante que vocês entendam que vocês fazem parte de uma irradiação de frequência, de consciência, com uma frequência dimensional muito superior. E que enquanto essa consciência superior, vocês escolheram se fractalizar e irradiar a sua própria energia para viver essas experiências. Porque não existem experiências ruins dentro da estrutura e da visão multidimensional. O que existem são experiências. E ter esse foco, tanto de experienciar um corpo masculino ou um corpo feminino, faz com que a gente tenha outras visões dentro dessa experiência, que ambas são igualmente importantes para o entendimento muito mais profundo dentro das estruturas multidimensionais, tá? Então, tudo são formas de experiências, ok? Então, inicialmente, a Ordem Amaryllis, essa estrutura do foco de separar entre sexos, entre gêneros, né, as experiências das raças, foi com esse foco, da gente ter essa energia de atração para gerar o processo entre as espécies de perpetuação, de reprodução, tá? Bom,
Sabendo disso, muitas vezes outros grupos que tinham interesse nesse material genético gerado a partir do processo de reprodução manipularam essa energia para se alimentar dessa frequência, porque veja, muitos chamam o processo, por exemplo, da maternidade, da gravidez, como um verdadeiro milagre. E de fato, se vocês forem analisar, Por quê? Porque essa estrutura é capaz de gerar uma vida, é capaz de gerar um ser, né? E o corpo, ele todo se movimenta para gerar um foco de energia para que isso aconteça. Então isso gera uma gama de ectoplasma, uma gama de energia muito grande que gera muito interesse em outros seres. Por isso que essa energia, ela foi, principalmente dentro da estrutura da sexualidade, ela foi muito manipulada ao longo dos anos para que se fizessem raças escravizadas ou para utilizar essa energia para melhorar, né, os outros experimentos genéticos das suas próprias raças, de raças que eram consideradas mais desenvolvidas, tá? Bom, e então esse é basicamente o princípio do sagrado feminino e do porquê que ele foi criado e como ele funciona nas esferas imateriais e imateriais. O que atualmente é feito dentro de todos esses jogos que aconteceram, todas essas distorções que aconteceram, é que o foco da Ordem Amaryllis atualmente ela deixa de ser simplesmente o foco em gerar energia de perpetuação das espécies, de atração, para ser um foco de resgate dentro da frequência crística. Então a Ordem Amaryllis foi fundida com a Ordem Kumara, que é essa estrutura. O que é a Ordem Amaryllis? É toda essa estrutura do que a gente conhece dos tronos, das mestras da Grande Fraternidade Branca, a Mestra Kuan-Yin como sendo um foco muito importante dentro da estrutura do sagrado feminino, tá? A linha das Pombagiras trabalhando como as sacerdotisas do campo astral, principalmente. Todo esse foco que traz dentro da estrutura das caboclas, das pretas velhas, das sacerdotisas, tá? E dentro desse foco da Ordem Amaryllis, que se fundiu com a Ordem Kumara, que tem a responsabilidade de trazer a frequência crística para os mundos em exílio, para o processo de reintegração cósmica, esses projetos eles foram fundidos e atualmente a Ordem Amaryllis, os trabalhos que são regidos principalmente pela estrutura da Kuan Yin, eles são com foco nesse resgate, que é o que eu expliquei para vocês no início da live. Onde não é com foco em eu me conectar com Kuan Yin, endeusar Kuan Yin e adorar Kuan Yin, porque Kuan Yin vai me resgatar. Não, aí vocês vão estar se conectando com Kuan Yin dentro da estrutura matricial holográfica manipulada, né? O foco hoje dessas grandes consciências é justamente o processo de libertação. É o processo de resgate de muitas almas dentro da estrutura que vieram como mulheres, que tinham um processo intuitivo e sabiam mexer com ervas, etc, etc. E que acabaram sendo caçadas, aprisionadas e se tornaram negativadas decorrente a muitos processos de abusos, a muitos processos de castração, de violência, e que estão aprisionadas dentro dessa estrutura umbralina, e que muitas vezes fazem parte da estrutura ancestral de vocês, principalmente das mulheres, que trazem todo esse registro dentro da sua estrutura genética. Então, o foco hoje da Ordem Amaryllis, da energia feminina, é justamente abrir um campo de processo para resgate. Quebra desses contratos, né, de religiosos principalmente, de devoção, de submissão, e esses resgates dessas estruturas que eram focos muito positivos e que ficaram aprisionadas decorrente a todas as atrocidades que aconteceram ao longo do tempo, tá? Então o trabalho de vocês com a Ordem Amaryllis é justamente esse, de resgate, de reconectar dentro de vocês esse sagrado feminino, que é um lugar de amorosidade, que é um lugar de aceitação, que é um lugar de vocês não brigarem mais com o campo emocional de vocês, com o que vocês sentem,
com o feminino dentro de vocês, com a vulnerabilidade, com essa energia que vocês têm inata dentro de vocês, tanto do aspecto dos homens quanto das mulheres, gente, uma vez que a gente tem ambas energias permeando. É trazer para vocês essa frequência amorosa, que essa energia das deusas, que são as mestras, mestra Kuan-Yin, mestra Clara, mestra Nada, mestra Rovena, que trazem esse foco junto com as sacerdotisas astrais que estão dentro da estrutura das pombagiras. Então, quem que ajuda muito nos aspectos emocionais? Pombagira Sete Rosas. Trabalha todos esses aspectos de trauma de abandono, de culpas, de rejeição, que muitas mulheres têm, né? Mulheres e homens também. Né? A Rosa Caveira, que vai auxiliar vocês a trabalharem aspectos de ancestralidade, assim como a Pombagira Cigana. Né? A Mulambo, que vai ajudar vocês a limparem todas aquelas energias estagnadas no campo de vocês. Então, são todos focos que trabalham como irradiações de tronos, tá? Então, Kuan-Yin, e quando a gente olha para o aspecto das pombagiras tronadas, não é um ser, não é uma entidade, é um trono. O que isso significa? Uma irradiação onde diversas consciências e frequências assumem esse arquétipo conforme o trabalho e a ressonância daquilo que realizam, e emanam esse foco através das virtudes que esse arquétipo traduz, tá? Então, quem que rege a estrutura da Ordem Amaryllis principalmente é a estrutura da Kuan-Yin e os seus desdobramentos que trabalham todos em conjunto, tá? A Kuan-Yin, a gente tem que lembrar que antes de Saint Germain assumir como responsável pelo raio violeta dentro da estrutura da Fraternidade Branca, ela era a regente do raio violeta, né? Depois ela passou a assumir essa estrutura dentro da Ordem Amaryllis. A Kuan-Yin também esteve presente dentro da estrutura do projeto Metron, que foi inserir esses códigos com áreas crísticos na estrutura dos reptilianos para trazer esse foco de amorosidade e acabar com esses conflitos interraciais. Tá? A Kuan-Yin, ela tem a mesma estrutura, ela é um complemento da estrutura de Metatron, tá? Então, a Kuan-Yin e Metatron, eles vão trazer como um complemento do outro essa frequência da regência desses tronos para auxiliar no despertar dessa energia crística do feminino, do acolhimento, da aceitação, da compaixão de uma forma mais amorosa, tá? Hoje eu trabalho, por exemplo, com foco dentro da estrutura do raio violeta, trabalho dentro das estruturas das escolas herméticas, em conexão com o raio dourado, com o mestre Kuthumi e o seu complemento divino, a mestra Clara, tá? Mas dentro dos trabalhos, dos protocolos, muitos que a gente tem realizado dentro da comunidade, o meu foco é no auxílio com o pessoal e com as egrégoras nessas transmutações, né? Então aí a gente trabalha junto com o raio violeta, a qual eu também realizo trabalhos dentro dessa estrutura, que é o foco em conexão com a mestra Kuan-Yin. A gente trabalha dentro do raio rosa, que traz essa frequência da compaixão, do equilíbrio das polaridades, da conexão, que vai trazer a conexão com a mestra Rovena, né? E dentro do raio branco, que é o raio da purificação, da ascensão, que vai ter a conexão ali com Serapis Bey, né? E com várias outras estruturas, que vai fazer esses resgates dentro do processo ascensional, tá? Quando a gente utiliza esses três focos do raio violeta, rosa e branco, a gente consegue fazer um trabalho bem interessante dentro dos campos de resgates emocionais. Quando a gente busca o conhecimento e começa a entender um pouco mais, bom, quem que trabalha dentro dessas estruturas, quem que eu posso me conectar para fazer esses trabalhos internos, aí eu começo a desdobrar cada vez mais a minha conexão, né? E realmente fazer um trabalho de purificação interior.
A Palanísis, ela é uma estrutura que faz parte da mônada, da supramônada Yaserat, tá? Ela é um complemento divino de Aslon e As, né? Dentro da sua estrutura da regência dos 7 samurais. E a Palanísis, ela é um foco de irradiação imaterial dessa estrutura do feminino, enquanto a estrutura de Aslon é um foco da irradiação da energia masculina. A Palanísis é um dos tronos desse foco da energia feminina, que rege a estrutura da Ordem Amaryllis também dentro dessa estrutura de sacerdotisa, tá? Assim como a Elira, que é o outro foco, né? A gente sempre tem os complementos divinos. É o complemento divino de Starré. Então, quando a gente consegue fazer, e aí por isso que eu bato tanto na tecla com vocês têm que buscar o conhecimento. Porque quando a gente consegue fazer a fusão dessas frequências, entender quem são os focos complementares, a gente consegue fazer trabalhos muito mais direcionados com o auxílio dessas egrégoras, e não com o aspecto devocional, né? Então, cada trono de orixá, de Exu, de Pombagira, tem a conexão direta e abertura dentro do campo terrestre e dentro do campo estelar, tá? Cada foco de radiação dentro das estruturas do comando estelar e da supraconfederação de estruturas imateriais, eles vão ter os seus complementos divinos também. Eu consigo potencializar os meus processos quando eu adquiro esse conhecimento e começo a me conectar com essas estruturas para me auxiliar dentro dos meus trabalhos internos, tá? Então isso é muito importante, ok? Respondida a pergunta sobre o princípio do sagrado feminino, né? Vamos lá para as outras, então. Só falam sobre sagrado feminino e o masculino. Gente, não há separação, tá? Ambas energias, elas permeiam todos os seres, homens ou mulheres. Só que o que acontece? Atualmente, dentro da dualidade que a gente se encontra, o masculino, de uma forma desequilibrada, ele assumiu a frequência, trazendo todas essas partes, intensificando a dualidade e os conflitos, tá? Então, por que a gente fala tanto no resgate do sagrado feminino? Justamente para resgatar o que eu acabei de explicar para vocês, essa frequência mais amorosa, essa frequência mais crística, essa energia mais harmônica, tá? De não dualidade, para que a gente volte ao quê? A equilibrar essas polaridades, certo? Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem várias perguntas, vamos lá. Por onde eu começo a estudar para entender melhor? Bom, essa live já tem um super conteúdo que seria uma super aula e que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Então, essa live já é um bom começo. Dentro dos workshops que eu disponibilizei na semana passada para vocês poderem adquirir de forma separada da comunidade, porque eram workshops especificamente da comunidade, tem um workshop sobre a estrutura de Exu, sobre a estrutura de Orixá e sobre a estrutura de Pombagira. Lá eu trago um entendimento e um conhecimento que vai totalmente além das estruturas que a gente tem dentro do dogma religioso, onde eu faço essa correlação entre as estruturas dos tronos terrestres e estelares, onde eu explico mais profundamente essa criação do sagrado feminino, onde a gente entende também questões práticas, então ervas de cada uma dessas estruturas, trabalhos que podem ser feitos, a irradiação de cada uma dessas frequências, né? E a gente também tem sempre uma conexão no final, que é a conexão com essas estruturas para vocês terem essa proximidade dentro do trabalho interno de vocês, para facilitar o processo, tá? Então eu recomendo muito os workshops para quem quer entender um pouco mais dessas egrégoras, dessa estrutura do sagrado feminino, em especial o workshop das Pombagiras, que fala muito sobre isso, tá? Então não é um workshop religioso, tá? Dentro da estrutura dogmática. É um workshop de fato da conexão com o sagrado feminino e com a ascensão através disso, dentro do conhecimento não só terra, mas também estelar, tá?
O ritual plantar a lua realmente é ruim, né? Essa veio mais de uma pergunta sobre esse tema, tá? Isso entra no que eu expliquei também para vocês sobre os pontos geopáticos do planeta e sobre a gente ter diversos lugares onde houveram esses conflitos, houveram essas estruturas de destruição, de guerras, de violência. A gente tem que entender que esses pontos que a grande maioria de nós não tem conhecimento do que tem ali, do que se passou ali, do histórico do local, geraram o que eu falei para vocês do sofrimento dos devas daquele local e das almas que muitas vezes morreram ali através desses processos de guerras e ficaram vagando. Então, todas as vezes que vocês fazem esse processo de plantar a lua, de colocar o sangue menstrual na terra, existe esse aspecto que eu expliquei no início, o lado positivo e o lado negativo disso. Qual que é o lado positivo disso? Bom, você passa a estabelecer uma conexão dos seus devas internos, tá? Com a conexão com os devas do local. Isso potencializa os aspectos mediúnicos, por exemplo, de fato, tá? Agora, se aqueles devas estão em sofrimento por algum motivo, estão aprisionados, se tem eguns ali que querem loucamente se alimentar de algum ectoplasma porque estão com fome, tá? Estão num sofrimento, estão numa frequência totalmente irracional, o que eles vão fazer? Você vai acabar ancorando um quadro obsessor a partir disso, tá? E esse quadro obsessor vai fazer com que o processo ele se torne um processo densificado e não positivo, tá? Onde essa sua mediunidade através da sua conexão vai abrir, mas vai abrir para o aspecto da polaridade negativa, onde vai abrir para estabelecer a conexão com todo o sofrimento daquela estrutura e daquele local, tá? Então, quando você faz esse ritual, você está dando aceite a tudo que tem ali de informação naquele solo e que você não tem esse conhecimento, gente. Então, hoje é muito complicado vocês fazerem esse tipo de ritualística justamente por vocês não terem o conhecimento. Aí vocês podem me dizer, mas eu tô colocando na planta da minha casa. Mas eu vou colocar no jardim da minha casa. E daí, gente? Você sabe o que aconteceu milênios atrás no jardim da sua casa? Que tipo de terreno foi esse? O que aconteceu nisso? Ou da onde que vem a terra que a sua plantinha foi plantada? Quem manipulou aquela terra? Que tipo de energia tem ali? Vocês percebem que o buraco é muito mais embaixo? Então, hoje existem várias outras formas, através dos protocolos, das meditações, da conexão interior, de vocês se conectarem com os devas, se conectarem com a conexão de vocês interna, que não seja através dessas ritualísticas. Então, honestamente, hoje não é um negócio legal de fazer, muito arriscado, tá? Então, vai de cada um, mas assim, não é algo que é recomendado dado o contexto atual que a gente se encontra e tudo que aconteceu, né? Certo, o que mais que tem aqui? Sagrado feminino é ligação com a lua e com as deusas, né? Eu acabei de explicar isso no início da live, tá? A questão da lua é que a lua, ela é uma estrutura artificial, ela não é específica aqui da Terra, ela foi trazida de outros sistemas para habitar o planeta, para ser um mecanismo de controle, né? Para fazer pesquisas genéticas, para controlar, para emanar pulsos eletromagnéticos, para gerar diversas reações endócrinas nas pessoas pela proximidade do astro e do inconsciente coletivo. Então a gente tem bases extraterrestres dessas pesquisas dentro da Lua. Então a Lua, na verdade, ela foi trazida para controle e as histórias antigas elas foram modificadas, tá? Para que se fizessem os rituais que antes eram feitos com a luz do sol, começassem a ser feitos com a luz da lua, porque aí vocês abriam o aceite, né, para que aquela energia tivesse poder sobre vocês.
Então vocês abriam essa conexão. Então todas as ritualísticas que vocês fazem com a lua que abre esse campo, né? Que eu quero me conectar com a energia da lua, que eu quero abrir a minha conexão, que eu quero me fundir com essa energia, abre esse campo para essas estruturas de manipulação, tá? Esse é o ponto. E as deusas, na verdade, gente, hoje, o que acontece? Os Anunnakis, eles fizeram muita cagada. Só que a gente tem que entender que todos os seres pagam pelas cagadas que fazem. Então, os Anunnakis também, muitos deles resolveram auxiliar no processo, inclusive Enki foi que depois de todas as cagadas que fez, auxiliou a estrutura de Aberim, aos magos, né, aos 144 magos entrantes, a implantar as escolas herméticas na Terra, para tentar limpar um pouco da sua barra, das cagadas que tinha feito, né? A Inanna tem a sua irradiação em diversas sacerdotisas que são conhecidas na Terra como deusas, né? Ísis, Istar, Deméter e diversas outras, tá? É o mesmo foco, a mesma irradiação. Inanna foi mais uma das mulheres que, além da imaturidade que a levou a tomar decisões de controle, de manipulação para ter o poder, ela também foi muito usada por outras estruturas Anunnakis, né, e muito enganada dentro das estruturas que acabaram se aproveitando da energia, do poder que ela tinha, da influência para aprisionar outros seres, tá? Inanna, de alguma forma, hoje também, junto com as representações que ela tinha, também está auxiliando nesses resgates para limpar a sua barra, tá? Significa que vocês vão se conectar com Inanna, com essas estruturas? Gente, se conectem com a estrutura do Sagrado Feminino, com Kuan-Yin, com essas estruturas, com essas frequências. E sempre lembrem, independente da conexão, o foco não é abrir a conexão, a devoção com essas entidades, com essas consciências, e sim, o foco é limpeza e resgate, tá? Não é obter o poder através disso ou desenvolver a mediunidade, porque isso é um grande holograma. O foco é sempre a limpeza e o resgate dessa estrutura do feminino para o processo de libertação, tá? Beleza. Isso aqui eu já expliquei para vocês, né? Entregar o sangue menstrual para a Terra sem ritualizar, sem conexão com a Lua para nutrir plantas positivo? Não, pelo fato que eu acabei de explicar para vocês. Porque vocês não sabem esse histórico, né, da estrutura daquela energia da Terra que tem ali, tá? Essa história do Sol ser representação masculina e Lua feminina, mais um foco de holograma, tá? Não existe isso, tá? O Sol, gente, é sempre uma frequência eu sou. É uma energia solar. Ele traz vida, ele traz luz, ela traz transformação. E dentro das antigas escrituras, os antigos mitos que a gente tem, das histórias, das lendas, o Sol era cultuado como a energia da vida, como esse foco. O que é o eu sou? O eu sou tem o foco das duas irradiações, feminino e masculino, tá? Complementares. Entende? A Lua, ela foi trazida para cá e foi colocado como esse foco para distorcer a energia do feminino, ok? Por que médio de incorporação é mais suscetível à influência da Lua? Isso é mais um holograma. Quem disse que o médio de incorporação é mais suscetível à influência da Lua? Quem é suscetível à influência da Lua é aquele que está conectado a estruturas que são holográficas, entende? Conectado a esses contratos, a essas ritualísticas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Isso não é uma regra. Vamos ver o que mais aqui. O que posso fazer na prática do meu dia a dia para estar em conexão com a ordem Amarilis, tá? É o que eu acabei de falar para vocês. Vocês podem fazer meditações junto com a estrutura, especialmente dos raios violeta, rosa e branco, que são focos que estão auxiliando muito fortemente através da estrutura dos tronos, das mestras, das pombagiras, a esse trabalho de resgate do feminino, dessa conexão. Estabelecer a conexão com as pombagiras, com as caboclas, com as pretas velhas, com as sacerdotisas, né? Que vai auxiliar vocês, mas sempre estabelecendo foco de novo, mais uma vez, sem a devoção, sem querer desenvolver a mediunidade. Não, gente, o trabalho da mediunidade é de vocês, não é das deusas.
Vocês são enganados, né? Achando que vocês vão se beneficiar e obter o poder através dessa conexão. E é mais um holograma. O foco ele tem que ser em alinhamento da energia feminina e masculina. E ele tem que ser um processo de limpeza e de cura, tá? Então, dessa forma. A conexão com a Kuan-Yin, com essas estruturas, vai facilitar essas práticas do dia a dia. Mas as meditações, com a visualização dos raios, com a sua intenção, o que você quer através dessa conexão? O que você quer se libertar dentro do aspecto emocional, dentro dos seus desafios internos? O que você quer equilibrar dentro da sua energia, tá? Limpeza de útero, qual é a dinâmica, tá? Gente, a limpeza de útero tem que ser com esse foco que eu acabei de falar, de limpar essas memórias, esses contratos, esses hologramas de sexualidade, de dor, enfim, que está relacionado a essa estrutura devocional, religiosa, ritualística, etc, tá? E vai funcionar da mesma forma, tá? Vocês podem entrar no processo meditativo, chamar a estrutura da Ordem Amaryllis, né, das sacerdotisas, da Kuan-Yin, das pombagiras, enfim, trabalhar nessa visualização dos raios violeta, rosa, branco, para fazer esse processo de transmutação e ir fazendo esses trabalhos, tá? Porque existe de fato muita memória dentro do útero que vai trazer esses aspectos de castração do poder pessoal, de não aceitação do feminino, né? De dualidade, de conflito interno. Então, as limpezas todas têm que ser com esse foco, tá? Independente se for uma limpeza específica de útero, de campo emocional ou do que for, tá? Aí tem umas outras perguntas que fogem um pouco do tema aqui, que não são objetivo, tá? A questão tão atual sobre rivalidade feminina em relação a ser um fractal nosso, espelhando nossas imperfeições, tá? Vamos lá. Ficou uma salada de fruta essa tua pergunta, eu vou tentar organizar ela para responder. Uma coisa é a lei da correspondência. O que é o espelho das nossas imperfeições? Isso não acontece só com mulheres contra mulheres, tá? Isso acontece com absolutamente tudo. Aquilo que você tem mal resolvido dentro de você, você vai trazer como um espelho para o seu externo e você vai atrair situações, pessoas, conflitos que vão trazer isso para você. Isso pode ser tanto com mulheres quanto com homens. Não tem a ver necessariamente com a questão de rivalidade feminina. Isso é uma questão de energia, de ressonância, de lei da atração, tá? Do princípio da correspondência, ok? Isso demonstra desequilíbrios interiores. Agora, a rivalidade feminina se dá através do desequilíbrio da energia, tá? Que é o que eu expliquei bastante nessa live para vocês. Que é o quê? Eu enxergo no outro, muitas vezes, o que acontece com a rivalidade feminina? Eu enxergo no outro algo que eu não consigo lidar dentro de mim, tá? As mulheres elas foram colocadas umas contra as outras muitas vezes dentro do aspecto de comparação, aspecto de conflito, para fortalecer a energia masculina em desequilíbrio. Então a rivalidade feminina nada mais é do que uma energia feminina e masculina em desequilíbrio. Porque no momento que você está em paz consigo mesmo, você não entra em processos de comparação, de competição, né? E isso não tem a ver necessariamente com necessariamente a mulher ou o homem, sim com o desequilíbrio da energia, tá? Com processos que você tem ali dentro de você que estão mal resolvidos, tá? E através da lei da atração você vai se conectar a pessoas que tenham esse desequilíbrio também, tá? É basicamente isso. Gente, quem entrou depois vai ter que assistir a live antes, não adianta fazer pergunta que eu já respondi, tá? Eu já falei sobre essa parte do sangue menstrual e falei mais de uma vez, então depois vocês falam. Eu não sou a favor de medicina nenhuma, tá? Por quê? Existem vários registros que atualmente não existe hoje o que a gente chama de plantas sagradas no planeta Terra, tá? Inclusive existem registros de escrituras dentro da estrutura lemuriana e de Mu, que falam sobre
todas as plantas sagradas que eram utilizadas para processos de abertura, de expansão e de conexão interior terem sido retiradas antes do dilúvio e terem sido levadas para os mundos intraterrenos, né? Para as cidades intraterrenas, para serem cultivadas lá. Então, hoje, muitas dessas ritualísticas que vocês fazem com as medicinas não são com ervas sagradas. São, na verdade, com ervas modificadas ali que tem uma estrutura reptiliana em cima, tá? Então, eu não recomendo para ninguém, porque, novamente, vocês vão estar indo para fora, uma busca fora de vocês. E a única busca é dentro, entende? Então, não é uma energia legal. Então, não entre nessa... Claro, quem quiser entrar é responsabilidade de cada um. Mas eu não indico isso porque se torna muito mais perigoso, tá? E as outras partes do porquê não fazer ritualísticas com sangue feminino, eu já expliquei na live antes, tá? Então depois vocês assistam, ok? Vou ver que tem mais uma pergunta aqui. Gente, é isso, tá? Eu já trouxe bastante informação para vocês, já tá mais de 1 hora essa live aí. Questões muito importantes para vocês entenderem sobre a energia feminina, sobre o foco da Ordem Amaryllis, o foco do trabalho feminino, o foco desses processos internos atualmente, não para um processo de mais hologramas, mas sim para um processo ascensional, a importância desse trabalho interno, do equilíbrio das polaridades, para um processo ascensional verdadeiro, tá? O que essas ritualísticas têm por trás. Então, é uma live para vocês estudarem profundamente, tá? E, novamente, para quem quiser expandir mais, a workshop das pombagiras, eu trago profundamente sobre esses aspectos, sobre essas conexões. Eu acho que deve ter ali pelo menos 5 horas de aula falando sobre essa estrutura, tá? Mas como eu falei no início, esperem para adquirir no dia 22 de abril, que é quando eu vou vou dar esse presente para vocês com um desconto especial aí para vocês adquirirem esses cursos gravados aí, tá? Tá bom, pessoal? Que bom que vocês gostaram. Eu quero compartilhar mais com vocês porque o meu foco agora aqui nessa rede social é realmente ajudar vocês a despertarem dos dogmas religiosos, crenças, hologramas, para entender as estruturas multidimensionais e estelares, tá? Então, difundir o conhecimento estelar, tá? Para vocês. Então, eu quero trazer vários assuntos relacionados a esse conhecimento estelar e esse entendimento dentro do aspecto ascensional, tá? Vamos ver se eu consigo fazer mais umas lives aí. Eu vou ficar fora em viagem mais ou menos 1 mês. Então, vamos ver dependendo de como for, porque vai ser um fuso horário totalmente diferente. Aí eu faço umas lives, mas aí eu vou... Vai ser provavelmente de surpresa que nem foi essa, tá, gente? Porque provavelmente eu não vou ter muito horário, mas aí assiste quem tiver aí, tá bom? Queridas e queridos, gratidão imensa pela presença. Partilhem essa live com quem precisa expandir e seguimos juntos no processo ascensional, tá bom? Gratidão e até a próxima.